O Museu Brasileiro de Rádio e Televisão traz hoje mais um depoimento e talvez de uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira. Mas hoje ele vai falar não só de TV, ele vai falar de teatro, de vários trabalhos que ele fez. Eu estou aqui com Carlos Moreno. Tudo bom? Olá, tudo bem, tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem aí? Que ótimo poder contar com você aqui nos depoimentos do museu, tá Muito bom? obrigado. Um prazer para mim. Carlos, eu queria que você se apresentasse de alguma forma dizendo o seguinte: seu nome artístico, seu nome de batismo, onde você nasceu e quando? Tá bom. Meu nome completo é Carlos Alberto Bonetti Moreno. Eu nasci no dia 26 de junho de 1954, aqui em São Paulo. Sou uma Maravilha. flor do asfalto. Beleza. E quando é que surgiu a vontade de ser ator? Porque antes de tudo, o Carlos Moreno começa a sua carreira como ator. Exatamente. Não foi assim uma vontade assim, eu quero ser ator. Vou ter que contar uma historinha. Eu cresci desde pequeno no bairro da Liberdade e morava em apartamento. Então eu não fui um garoto de rua, de brincadeiras, coisa e tal. Mas eu ficava muito em casa. E aí desde criança, eu desenhava muito e tinha um certo talento para coisas manuais, construir coisas e tal. E quando eu estava com 12 anos, eu fui para a Fundação Armando Álvares Penteado, que não era o que é hoje. Na época era realmente uma fundação com cursos livres para crianças, adolescentes, adultos, porque um tio meu conseguiu para mim uma bolsa lá, era uma escola de rico, e para fazer artes plásticas, né? Cursos livres de artes plásticas. E quem quisesse poderia também fazer um curso paralelo de teatro. E na época quem dava esse curso era o Naum Alves de Souza, que era recém-chegado do interior e depois virou um grande homem do teatro, né? Escreveu, dirigiu coisas maravilhosas. E daí, eu não sei porquê, o que me levou, eu fui fazer também aula de teatro, que a gente sempre trabalhava as duas coisas juntas, artes plásticas e teatro. Então eu lembro até hoje da primeira aula que a gente construiu máscaras, né, com papel duplex e grampeador, enfim. E daí a gente foi fazer improvisações com essas máscaras. E não sei o que aconteceu. Na hora que eu pisei no palco, assim, o mundo se abriu para mim. Então, assim, foi uma coisa do destino, não fui eu que escolhi. E daí eu estudava no colégio e à tarde eu ia lá na FAAP. E depois a FAAP acabou com esses cursos, daí virou o que é hoje, faculdade, coisa e tal. E aí o Naum, com um pequeno grupo de alunos dele, né, dessa época, ele montou um ateliê na própria casa dele, e daí isso foi se desenvolvendo, e a gente acabou formando um grupo chamado Podminoga, que é o nome de um livro polonês, por conta da Mira Har, que fazia parte do grupo, a mãe dela é polonesa, tinha esse livro lá no estante, a gente se encantou com esse nome e deu esse nome para o grupo. Então, e aí a gente continuou trabalhando nesse esquema, que hoje em dia se chama coletivo em teatro, mas, enfim, criação coletiva. A gente fazia tudo, desde a ideia do espetáculo, o roteiro, aí o texto partia das nossas improvisações, e a gente fazia o cenário, fazia figurino, tudo. Então essa foi a minha formação em teatro, né? Nós estamos falando lá do início dos anos 70, né? Isso mesmo, o grupo, a gente instaurou o grupo, né? Quer dizer, a gente já trabalhava antes, mas o grupo começou em 1972. A gente alugou um galpão lá na rua Oscar Freire e montou um palco e uma arquibancada que cabia apertado 50 pessoas. E lá era o nosso campo, o nosso laboratório, o nosso campo de experimentação, né? E no fim das contas, aí, as apresentações começaram a ficar, os espetáculos começaram a ficar mais conhecidos, as pessoas, né, no boca a boca, e daí muita gente foi ampliando, até que em 1978 a gente se apresentou pela primeira vez profissionalmente no Teatro de Arena, na época chamava Teatro Eugênio Kuznick, e a gente então se apresentou pela primeira vez profissionalmente e daí continuou trabalhando. O grupo foi atuante até 1980,
né? A partir daí, cada um seguiu uma carreira solo, como escritor, como ator, como diretor, né? Enfim, todo mundo teve essa formação na prática, né? A gente não teve uma formação acadêmica de estudar e tal. Essas coisas depois eu que fui, né, pela minha curiosidade e interesse, comecei a estudar, enfim, ler os... E você fazia um pouco de tudo ali? Vocês faziam cenografia, quer dizer, na verdade, com o texto na mão, a criação era coletiva mesmo. Exatamente, totalmente. Todo mundo dava palpite em tudo, todo mundo fazia os seus figurinos, cada um fazia o seu figurino, ou quem não tinha habilidade de costura, um outro ajudava, enfim, mas era realmente uma comunidade criativa, era bem legal. Eu fiz também, eu fiz faculdade de arquitetura, e todos nós, né, além do trabalho em teatro, cada um teve uma formação, ou na ECA, ou na FAP, depois, né, em artes plásticas, enfim. Eu fiz arquitetura na FAO, mas eu nunca trabalhei com arquitetura. Aliás, quando eu comprei o apartamento, eu precisei chamar um arquiteto para fazer a reforma. Eu não tenho a menor capacidade para isso. Mas o legal da FAO, que na época, né, nos anos 70 e acho que até hoje, é que ela oferecia muitas matérias optativas, e uma delas em design gráfico. E aí eu comecei a me dedicar mais a essas matérias, então a minha tese de graduação foi nessa área, e depois eu fiz pós-graduação também nessa área, e trabalhei muito tempo. Teve uma época da minha vida, nos anos 80, 90, que eu era polivalente. Eu fazia teatro, fazia cenário, fazia figurino, trabalhava como artista gráfico, enfim, teve uma época que eu trabalhei bastante nessas áreas, assim, mas sempre mantendo paralelo o trabalho em teatro e essas outras atividades. Quando é que a televisão surge na vida do Carlos Moreno? Como ator, como garoto propaganda? Então, começou como garoto propaganda. Depois eu fiz outros trabalhos na TV. Mas começou assim, no veículo TV, né? Assim, tudo bem, eu aparecia nos intervalos dos programas, e depois que eu comecei a fazer estar nos programas, né? Mas começou com a publicidade, e daí foi uma grande também, né, decisões do cosmos, do universo, dos astros, enfim. Porque isso aconteceu em 1978. Eu estava fazendo um espetáculo chamado Folias Bíblicas, que era uma comédia, com esse grupo, né, nosso primeiro trabalho profissional. E, ao mesmo tempo, lá na DPZ, na época na DPZ, o Washington Oliveto, que fazia dupla com o Francisco Petit, eles criaram uma campanha para Bombril e criaram um personagem. E passaram por uma agência, né, uma produtora, para fazer o casting e filmar. E essa produtora chamada ABA, Andrés Bukovinski Associados, que era do Andrés Bukovinski, que é o diretor, o criativo e da empresa, e o seu sócio, Oscar Caporali, que cuidava das finanças. E vai entender, esse trabalho nosso de teatro era o nosso primeiro trabalho profissional, era um grupo, mas também assim, virou um buchicho, né? Teve críticas maravilhosas e tal. Mas era um trabalho de jovens, né? E o Oscar, enfim, a filha dele insistiu, eu quero, ai, que paciência, né? Mas olha só como são as coisas. Aí ele levou a filha para assistir, me viu no palco, ele sabia que estavam fazendo testes, né, para o personagem da Bombril, me viu no palco e me chamou, você quer fazer um teste? Eu, tá bom, vou fazer, né? E fui fazer o teste e passei, e daí transformou totalmente o rumo da minha vida, né? O percurso da minha vida, é claro, não posso negar. Sim. Foi definido por esse trabalho, né? Que mudou. Foram mais de 25 anos fazendo propaganda para Bombril. Foram 35 anos. 35 anos. 35. Eu era jovem, eu tinha 24 anos. Meu contrato acabou em 2016. Eu tenho feito alguns outros trabalhos esporádicos para outras empresas, tal, mas com a Bombril esse vínculo foi bem longo. Né? Bem longo.
Te incomodava um pouco o fato de que, claro, você se tornou um personagem né, extremamente popular, extremamente conhecido na televisão, mas de alguma forma te incomodava um pouco porque talvez você não pudesse fazer outros trabalhos em função de... Você fez mais de 300 comerciais, não é? Sim, sim, sim. Então, como é que é? Então, no começo, depois de um tempo, começou a me incomodar, mas também, né, aí com um distanciamento, era uma coisa meio assim, eu era mais jovem, e aí começou a me dar um incômodo, não, eu tenho que ser reconhecido pelo meu trabalho como ator, né? E comentando isso com os meus colegas, atores e atrizes, eles me falaram, todo mundo me chama de Carlinhos, falavam, Carlinhos, deixa de ser tonto, a gente faz comercial porque, né, de vez em quando precisa fazer, porque precisa de uma grana, pagar o aluguel, pagar o leite das crianças e tal. E às vezes a gente faz aquela coisa estereotipada, sabe? É a família feliz, é a dona de casa, é o executivo bem-sucedido, é tudo tão estereotipado. E você faz um personagem muito bacana, que é um trabalho de ator. Sim. Né, que me falavam isso. Você está sendo bem remunerado, você pode ter liberdade de fazer os seus outros trabalhos em teatro, fazer o que você quiser. Então para com essa chatice e vai lá e continua fazendo. E eu falei, sosseguei. Falei, tá bom, então vou continuar fazendo isso. E continuei. Claro, limitou o meu campo de atuação em televisão, porque eu recebi vários convites, mas era sempre assim, estamos aqui com um projeto, eu tenho um personagem que é assim, assim, ele é tímido. Eu falei, bom, peraí, vocês estão querendo personagem na Bombril? Eu gosto, adoro fazer esse trabalho, né? Ele tem um cuidado envolvido na criação, na produção, ele tá lá, ele está bem, eu quero fazer isso lá, né? Eu quero fazer outras coisas, outros personagens. Então realmente, me privou um pouco de fazer outros trabalhos em televisão. Mas também, assim, o que eu fiz em televisão, né, que principalmente na TV Cultura, que foi muito gratificante, muito gratificante. Vamos falar sobre isso. Primeiro, antes da cultura, vamos falar de ter trabalhado ao lado de Jô Soares. Isso. Como é que foi isso aí? Então, eu trabalhei 1 ano no programa do Jô Soares em 83. Obrigado. 83. E foi muito engraçado, porque eu trabalhava num departamento da Secretaria de Cultura do município, e tinha uma amiga, enfim, eu sou meio enrolado para contar essa história, mas enfim, o que aconteceu assim, na época ela é uma colega minha de trabalho, namorava com um artista plástico maravilhoso, o Marcelo Nietzsche, e o Marcelo Nietzsche era amigo do Jô. E daí, um dia a gente foi assistir um show que o Jô estava fazendo, num desses teatrões, eu não lembro agora se era no Procópio Ferreira, enfim, mas era um teatrão grande, claro, lotado, maravilhoso. E por conta do Marcelo, a gente foi depois falar com o Jô. Quando o Jô me viu, falou, caramba, Carlinhos, eu te adoro, eu quero muito, estou te procurando, quero que você trabalhe no meu programa. E ficou por isso. Eu adorei, né? Um baita elogio, uma baita honra. Aí depois de um tempo, a Globo me procurou, e de novo, né? Queremos... Eu falava, não quero fazer televisão, não quero fazer comédia na televisão, não quero, mas tanto eles insistiram que eu fui lá um dia e conversei com um baita diretorzão, e daí ele perguntou, bom, a gente quer você aqui, então, para começar, o que você gostaria de fazer? Eu não lembro agora, tinha alguns programas de humor, mas como eu tinha esse feedback do Jô, eu falei, tá bom, se eu puder escolher, eu quero trabalhar no programa do Jô. E aí foi que eu comecei a fazer e fiquei lá 1 ano. E foi uma experiência, quer dizer, para mim, né, eu ia toda semana para o Rio, toda segunda-feira era a gravação. Então, durante 1 ano eu fiquei nesse esquema, eu ia para lá e eu fazia, na verdade, apenas um quadro com o Jô Soares, que era a Rádio Cruzeiro, que era ele e o Paulo Silvino, né, que era tipo uma paródia de um telejornal, que eles ficavam falando notícias absurdas, e eu fazia um personagem que era um cuco, que aparecia atrás, eu ficava deitado numa prancha, e aí o contra-rega, né, nas dicas, ele me enfiava, aparecia, e daí eu falava, comentava o que eles, né, faziam uma intervenção naquilo que eles estavam comentando.
E depois, assim, e fora isso, eu fazia outros quadros com outras pessoas, com a Cláudia Gimenez, maravilhosa, saudosa, querida, com a Luísa Cardoso, com o Pedro Paulo Rangel também, lindinho, que se foi. Enfim, então a gente tinha os quadros do Jô e tinha outros quadros, outros esquetes com outros atores, eu fazia isso. Mas eu fiquei muito satisfeito. Então, quando me chamaram no ano seguinte para renovar, eu não quis. Nada, pelo amor de Deus, eu fiquei, né, não quero causar uma má impressão, mas é que quando me chamaram, né, na Globo, me prometeram milhares de coisas, sabe? Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, mas para começar, para você se ambientar, né, você vai fazer E depois, no ano seguinte, eu falei, tá bom. Me chamaram para renovar. Eu falei, e o que mais eu vou fazer? Não, você vai fazer programa de humor. Você está na linha de humor, né, na linha de show. Né? Aí eu falei, não, eu queria fazer outras coisas. Né? Então, amo o Jô, né, agradeço dele ter me recebido tão lindamente. Mas, enfim, então aí acabou a minha relação com a Globo, novela, especiais, né? Não deu mais chance de fazer nada. Mas aí você vai logo em seguida para a TV Cultura. Isso. E aí você faz lá trabalhos significativos. Vamos falar da revistinha, vamos falar do Castelo Rá-Tim-Bum? Do Rá-Tim-Bum. Isso. É antes do Castelo, isso. do Rá-Tim-Bum. Isso. O seu personagem no Rá-Tim-Bum era muito significativo, Nossa, né? Vamos contar um pouquinho sobre isso. Eu amava. Eu devo muito isso ao meu querido amigo que fazia parte, né? A gente cresceu junto, fazendo teatro, ao meu querido amigo Flávio de Souza, querido Flávio, que foi quem me colocou na TV Cultura, porque ele foi o criador, né, e o redator de vários sucessos da TV Cultura, já o Revistinha, o Rá-Tim-Bum, o Castelo, o Mundo da Lua, enfim, ele foi um grande criador ali na TV. E, como a gente era amigo, ele sugeriu né, para a produção o meu nome e eu comecei a participar do Revistinha, fazendo uns quadros, eram vários esquetes, era muito divertido, muito divertido. E depois, na sequência, veio o Rá-Tim-Bum, o projeto do Rá-Tim-Bum, e daí eu fiz o teste para fazer o personagem Euclides e passei no teste. E daí eu fiz esse programa que eu amei fazer, é um grande orgulho para mim, porque foi uma fase de ouro da TV Cultura que eu tive a honra de participar, né? de criação de programas infanto-juvenis, com muita liberdade de criação. Eu sei que o Flávio, ele conta isso, né, que ele teve alguns problemas ali com a equipe pedagógica, mas assim, eles ficavam talvez meio inseguros, né, com as ideias que ele propunha, mas depois que viram que dava certo, né, então foi maravilhoso. E eu aprendi a fazer TV na TV Cultura, porque eu tinha muita liberdade, tinha um tempo, um ritmo de gravação, né? A equipe toda, todo mundo, não é média isso, assim, realmente, os diretores, os técnicos, o pessoal da produção era de uma atenção, de um carinho, de uma delicadeza, sabe? Não tinha clima de tensão jamais. Claro que você tem, né, que cumprir um cronograma e tal, mas tudo com muita tranquilidade. Por exemplo, na Globo também eu fui muito bem tratado, mas você vê que não tem tempo, né? Não tem tempo, pelo contrário, assim, o tempo é muito ágil, né? Você tem que cumprir ali uma coisa, não tem. E na TV Cultura não, era muito, tudo era muito tranquilo, sabe? Você podia não improvisar, porque eu não sou do improviso, eu tenho muito respeito pelo trabalho dos autores, redatores, né? Eu não tenho esse talento, então assim, mas assim, pegar aquele texto e explorar o melhor, né? Tudo ali, né? As entrelinhas e tal, e os diretores eram muito receptivos, né? Para aquilo que você está propondo, então virava uma parceria. E, se você olhar esse personagem Euclides, era uma junção assim, né, da parte técnica com a direção e com a minha atuação, porque o Euclides ele é todo agitadinho, então se criou uma coisa sempre, né, de acelerar a câmera, né, a tomada, né, gravar e depois acelerar, e ele fazia umas corridinhas pelo cenário e falava com a câmera, interagia com a câmera, então assim precisa ter
uma parceria realmente, né? De você com o cameraman, com o pessoal da produção, enfim. Então foi um aprendizado e foi um resultado que ganhou prêmios, né? O programa ganhou prêmios aí internacionais e eu tenho muito orgulho de ter feito, assim. Fiz pouca televisão, mas assim, o que eu fiz... Mas fez bem, muito bem. Muito bem, muito obrigado. Carlos, quando você faz o Revistinha, quando você faz o Rá-Tim-Bum, aquilo está sendo voltado para o público infantil. Sim. Esse público, de uma certa forma, já era seu fã pelo seu personagem? Ou, na verdade, o personagem das propagandas do Bombril, ele era curtido pelos adultos só? Então, eu acho que o personagem da Bombril era curtido pelos adultos, né? E o Revistinha, o Rá-Tim-Bum era mais dirigido para o público infantil. E tem um caso que eu adoro contar, vou contar sempre, vou contar aqui também, que eu acho muito engraçado. Uma amiga minha uma vez comentou que nessa época que o filho estava assistindo a televisão e passou um comercial da Bombril. Aí ela falou, esse daí é o Euclides. Aí disse que o menino ficou olhando assustado, falou, não é o Euclides, é o Euclides. Aí ele olhou e falou, não, esse é o pai do Euclides. Eu adorei, porque ele percebeu que tinha uma semelhança, né? Mas eu lá, careca, de óculos, de terno, né? Como é que podia ser o Euclides? Então eu adorei. Então, assim, aí ele fez essa relação. Porque o Euclides é todo, né, tinha uma peruca vermelha, todo animado, todo colorido. E eu adorei isso. Então, realmente, acho que era uma divisão, mas né, apesar que o personagem da Bombril, ele era carismático com todo mundo, com todas as classes, com todas as idades. Foi também um presente, porque foi muito legal. Você chegou a fazer uma mini novela, um teleromance, como se falava na época, na TV Cultura. Nossa, como você sabe das coisas! Tem que me preparar para te entrevistar. Muito obrigado, é verdade. Como é que foi essa experiência em fazer teledramaturgia? Porque você estava no humor, no programa infantil, na propaganda, e de repente você tem uma teledramaturgia pela frente. Não, mas você sabe que como é que você falou? Teleromance. Teleromance, isso. Exatamente, teleromance. Isso foi muito anterior a tudo isso. Muito anterior quer dizer, eu já estava fazendo Bombril. Mas foi anterior à Revistinha, anterior foi bem ao anterior, Rá-Tim-Bum. Nossa, eu fiz pós-graduação fora do Brasil. Eu fui para Los Angeles para fazer pós-graduação em design gráfico. E isso foi um pouco depois que eu voltei, acho que foi 82, 83. Isso, 82, 83. Isso. E eu não lembro agora como é que eu fui chamado para fazer isso. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Que era um teleromance de época, né? Porque na verdade a Cultura fazia só teleromances de época. E você estava lá no elenco, né? E, enfim, fazendo... Não era um personagem cômico, provavelmente. Não. Não, mas era um personagem... Nossa, rapaz, agora eu vou ter que puxar pela memória. Mas ele tinha um jeito mais recatado, mais certinho. Eu não vou lembrar agora, precisava ver isso. Mas eu sei que era Música ao Longe. Música ao Longe. Do Érico Veríssimo, uma adaptação de um romance dele. E eu fazia par com, ai meu Deus, uma atriz maravilhosa, muito querida. E a gente fez uma parceria linda. Música ao Longe era, acho que foi a única experiência de Janaína Machado na Cultura, não foi? Não era ela? Eu não sei se foi a única experiência dela na TV Cultura, né? Ela era uma atriz já bem conhecida. Sim. Mas não era ela com quem eu fazia parceria. Foi um elenco maravilhoso, tinha até o Renato Borg, eu acho que a Eti Freire, não vou lembrar agora, eu precisaria rever. Mas enfim, foi uma experiência interessante, mas quando você vai realmente para a TV, você vai para o lado do humor, você vai para o lado do infantil. Mais recentemente, você foi chamado para fazer algum trabalho em TV que não fosse comercial, que não fosse propaganda? Não. Para a TV, não. Eu tenho feito muitas participações pequenas, enfim, em seriados, em essas coisas, né, de HBO. Streaming. É o que eu tenho feito bastante ultimamente. Mas também no gênero mais dramático.
É verdade. Não chega a ser comédia, não sei. É verdade. Personagens bem diferentes do que eu fazia, né? Pelo que eu fiquei mais conhecido, que me deu mais visibilidade. Eu fiz agora o que foi lançado recentemente, uma pequena participação num longa chamado Caindo na Real, que é estrelado pela Evelyn Castro, muito engraçada, muito boa pessoa, adorei fazer. Então, assim, eu tenho trabalhado em televisão, realmente não. Não. E para você é importante que as pessoas lembrem de você e te convidem para fazer algo que não seja nada parecido com aquilo que os comerciais já te fizeram? Então, quando me chamam para fazer algum comercial, como eu falei, né, que eventualmente eu faço para outras empresas, é natural, eu não vou, né, achar que estão me chamando porque eu sou um ator maravilhoso. Não, as pessoas querem, né, trabalhar em cima de um personagem que já está solidificado, né, com um carimbo de garantia, né? Mas eu faço sem o menor problema, então, e são geralmente campanhas bacanas e bem produzidas e tal. Mas em teatro eu tive isso, eu agradeço, né, a essa campanha da Bombril que me deu esse conforto, entre aspas, né, para eu poder continuar trabalhando sempre em teatro, produzir muitos trabalhos, quer dizer, já me deu essa condição de poder produzir trabalhos, né, e também, aí sim, aí eu sou chamado, às vezes que eu fui chamado para participar de outras produções, foge do personagem da Bombril, né. E é isso que eu gosto, porque teatro é o meu campo de aprendizado, de experimentação. Errei muitas vezes, enfim, mas aí tudo bem, fazendo comédia, fazendo coisas mais dramáticas, mas é onde eu aproveito para... às vezes eu fico pensando, se alguém foi no teatro para ver o Garoto Bombril, ela vai ter uma decepção, sinto muito. Você já ouviu isso de algum fã que foi te ver no teatro, por exemplo, e falou assim, mas você tá muito diferente do que é aquilo? Não, felizmente não. As pessoas, porque eu tenho privilégio, eu fiz trabalhos bem bacanas, né? Então, assim, se a pessoa foi primeiro com essa intenção, mas acho que ela não foi ludibriada totalmente, sabe? Saiu com uma impressão de assistir um bom espetáculo, né? Legal. Carlos Mariano, o que é que você não fez ainda em TV ou em teatro, que você gostaria de fazer, que você acha que ainda dá tempo de fazer? Nossa, ainda dá tempo. Trabalho de ator é bom por causa disso, né? A gente sempre vai ter algum trabalho. Você pode começar fazendo... o filho... O Romeu, então, né? O Romeu e depois você pode fazer o Rei Lear. Quer dizer, tem uma gama ampla aí. Eu sempre estou aberto para o próximo trabalho, assim. Eu sempre gosto de, assim, o que vai ser, que me estimule, né? Que me desafie, né? Então, isso eu nunca fiz. Dá uma insegurança, claro, mas é sempre um aprendizado. Quando você é uma conquista, né? Uma conquista atrás da outra, né? O que você pode fazer de diferente que seja um aprendizado, né? Para a gente e que agrade as pessoas, né? Que leve uma boa mensagem para as pessoas. E eu acho isso, assim, teatro. Eu estou muito feliz porque depois da pandemia eu vou muito a teatro. Eu vejo que está tudo lotado, isso está me dando uma alegria muito grande. Desde coisas bem experimentais até as grandes produções, o público voltou ao teatro. Então, assim, o teatro tem uma importância imensa, né? Tudo que eu aprendi na vida sobre o ser humano foi através do teatro. Claro, das artes de modo geral. Sim. Mas no teatro você tem até a oportunidade como ator de viver outras vidas, né? Então, isso eu devo muito ao teatro e então quero muito fazer. Além desse filme que você acabou de falar, que já está em cartaz? Entrou em cartaz, não sei quando é que vai passar a nossa entrevista, mas foi agora na quarta-feira da semana passada. Quarta-feira da semana passada. Não, a semana que vem ela já está no ar. Tá bom. Então assistam Caindo na Real, é muito divertido. Caindo na Real. E você tem mais algum trabalho que ainda não estreou, que você fez, alguma participação? Não. Tudo que eu já fiz, acho que já entrou. Não, tem algumas coisas que não sei se já estão veiculadas
Porque agora é tudo streaming, é mais É. coisas, né, para... São séries que às vezes demoram meses para entrarem, né? Então não sei se tem alguma coisa... mas eu estou agora com um trabalho que eu estou adorando fazer, já faz já é o segundo ano que eu estou fazendo, que é um trabalho voluntário, que eu vou no Hospital Samaritano para contar histórias para crianças, ler histórias para as crianças. E isso é o que é o meu palco atual, é esse. É nos quartos das crianças. Enfim, então é uma coisa que está me dando muito prazer, está me gratificando muito. Né? Então, nós temos um Carlos Moreno, ator, cenógrafo, design gráfico, e agora garoto propaganda, e agora também contador de histórias oficial. Oficial, exatamente. Muita coisa, você foi muito generoso comigo, tá bom? Mas eu fiz um pouco de tudo, mas agora eu estou bem focado nesse trabalho. Muito bacana. Carlos, a gente quer agradecer aí a sua disponibilidade. Eu acho que o público assim conhece um pouco mais de um ator que não tem um personagem único, tem vários personagens ao longo da sua carreira. Muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço, obrigado. Um beijo para vocês. Obrigado pela generosidade sua de me convidar para conversar com a sua turma aí. Opa, muito bom.